Olá, meu nome é Maria Larice e eu realizei o plano de atividades intitulado Estudo da corrosão dos aços CA50 e CA60 quando expostos à água do Rio Capibaribe, sendo orientada pela professora Ira Almeida Leal Bassan e a co-orientadora professora Divânia Souza Lima Vasconcelos. Bom, a corrosão é um processo que ocorre espontaneamente em qualquer material na natureza. Merece destaque a dinâmica que ocorre no metal, pois ele adquire uma instabilidade a partir de processos industriais que tentam formatá-lo de um jeito específico. Assim, a corrosão ocorre pela interação entre o metal, o meio eletrolítico e o gás oxigênio, que é muito oxidante e está presente na nossa atmosfera. A partir da perda de massa que ocorre nesse metal, podem ocorrer alterações nas suas propriedades mecânicas, como de tração, ductilidade. O meio eletrolítico ele é muito importante, pois, dependendo da sua composição química, ele pode vir a influenciar o tipo de corrosão e a velocidade de corrosão que vai se ocorrer nesse metal. Um meio eletrolítico bem importante hoje em dia é o rio Capibaribe, pois há um grande adensamento populacional ao seu redor, sendo assim, há também muitas edificações e pontes que ficam sensíveis à corrosão que esse rio causa, né? Na construção civil, as estruturas são normalmente formadas de uma armadura de aço revestida pelo concreto. Esse concreto, ele tem uma função protetora contra a corrosão que ocorreria nesse aço, por ter um alto pH, que diminui a taxa de corrosão, e também ser uma barreira física contra os agentes externos. Entretanto, uma vez que ocorra a corrosão do próprio concreto, essa armadura já fica sensível à corrosão ocorrida pelo meio. Dentre os aços mais usados na esfera da construção civil estão o aço CA50 e CA60, que são ligas metálicas feitas de ferro e outros metais, com a adição de variadas concentrações de carbono. Há alguns fatores no meio eletrolítico que interferem no tipo de corrosão, que é justamente o pH, a suspensão de sólidos, a contaminação microbiana, gases dissolvidos e a concentrações de sais nesse meio. A partir desses fatores, podem ocorrer as corrosões uniforme, que é justamente quando há uma perda uniforme de massa nesse material, e pode ocorrer em qualquer tipo de meio que ele esteja exposto. Também pode ocorrer a corrosão localizada, que normalmente ocorre em metais apassivados, que têm uma despassivação ocorrida pela concentração de íons halogenetos, como cloreto, brometo e iodeto no meio, que formam pequenas áreas de corrosão, mas com grande profundidade, o que realmente altera nessas propriedades mecânicas do metal. Além disso, a corrosão sob tensão, que ocorre em meios também com alta concentração de íons halogenetos, sendo que, ao mesmo tempo, o metal está sendo exposto a uma alta pressão, a alta tensão. E isso faz com que formem microfraturas nesse metal. Bom, o Rio Capibaribe ele nasce nos municípios de Jataúba e Poção e tem o Recife como foz. O ambiente do Recife, do Rio Capibaribe, é de agressividade 3, por causa da influência marinha que ele é submetido. E isso foi classificado segundo a norma brasileira 6.118 de 2014. Além disso, infelizmente, há uma grande taxa de poluição no Rio Capibaribe, graças a algumas indústrias que despejam seus rejeitos não tratados nesse meio, o que causa uma alteração na viabilidade de consumo e na agressividade corrosiva desse meio. Algumas das consequências da corrosão são a formação de produtos expansivos, que no exemplo das edificações leva ao descolamento do concreto, que aumenta ainda mais a exposição da armadura de aço ao meio externo. Além disso, há uma perda de massa do metal, que pode ocasionar a perda de propriedades mecânicas dele, o que também pode levar ao colapso das estruturas, ameaçando a segurança dos indivíduos. A partir disso, o nosso trabalho teve como principal objetivo obter uma melhor compreensão dos impactos da degradação promovida pela corrosão gerada em equipamentos e estruturas submersos à água do rio. Para isso, nós utilizamos como metodologia o local de coleta, sendo esse próximo à ponte do Arte Coelho de Recife, com as coordenadas mostradas nesse slide. Nós realizamos o corte de corpos de prova do aço CA50 e do aço CA60, como está representado nessas fotos. Esses corpos seriam submetidos a uma limpeza segundo a norma ASTM de 1999, seguida de uma escovação em água corrente, lavagem em acetona e secado por ar quente, seguido então de uma pesagem desses corpos de prova. Após isso, eles seriam imersos em água do rio Capibaribe, sendo retirados triplicatas de corpos de prova a cada 20, 40 e 60 dias, sendo feito nesses corpos de prova o processo de decapagem, que é justamente a retirada dos produtos corrosivos, para que a gente realmente possa calcular essa perda de massa depois, a partir da pesagem e do cálculo da taxa de corrosão. Esse cálculo seria feito segundo a fórmula de Gentil 2011,
que principalmente que tem a dependência da variação de massa, da área da superfície, tempo de exposição e a massa específica do material. Entretanto, devido à interrupção de entrada de laboratórios como medida de prevenção à contaminação ao Covid-19, nossa metodologia não pode ser cumprida. Todavia, nós realizamos uma metodologia de ensaio preliminar para conseguir um maior conhecimento sobre o impacto do Rio Capibaribe nos aços. E fizemos essa metodologia com uma adaptação do estudo de Maia, 2015. Na nossa metodologia, nós expomos a palhas de aço à água do Rio Capibaribe por 24 horas, ou seja, nós borrifamos a água do rio acima da palha de aço, deixamos exposta ao ar ambiente por 24 horas. Após isso, houve a pesagem e o cálculo da variação de massa. Como resultado, nós vimos que após 24 horas, houve uma mudança da coloração superficial dessa palha de aço que indica o processo corrosivo realmente ocorrido. Além disso, a partir da cálculo de variação de massa, nós vimos que houve um acréscimo de massa de 0,07 gramas, o que é cerca de 2,0,6% da massa média inicial dessa palha de aço. E esse resultado é muito semelhante ao obtido por Maia et al. Em 2015, na palha de aço que foi exposta à solução de ácido clorídrico em pH 3. Como o ácido clorídrico pH 3 é um ambiente muito corrosivo para os aços, então a gente realmente percebe que a água do rio Capibaribe ela possui um alto potencial de corrosão metálica. Além disso, a gente vê que a ocorrência da dinâmica corrosiva promoveu uma formação de produtos que aumentaram a massa total do sistema, além da mudança visível de coloração da superfície após 24 horas de exposição ao meio. Essas são algumas das referências usadas no nosso trabalho. Obrigada.